Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o View Meta. É uma extensão para o View, um plugin, na verdade, que possibilita a gente alterar o head da página, o cabeçalho, né? Na página HTML tem o head e o body. O body é o conteúdo que a gente visualiza normalmente no navegador. E o head tem meta-informações. Por exemplo, o charset, que normalmente a gente quer usar o TF8, coisas de responsividade para funcionar bem num celular ou num tablet. Então, vamos em frente aqui com o View Meta. Acho que vocês vão gostar. É uma boa possibilidade, uma boa ferramenta para adicionar o nosso arsenal de construção de sites com View e aplicativos, né? Para instalar o View Meta, alguns frameworks já têm ele incluído. Só que vocês têm que ter cuidado porque o nome a acionar, o keyname, é diferente. Em vez de ser meta-info, pode ser head no caso do Nuxt. E não seria interessante usar o nome trocado, tá? Alguns frameworks já têm incluído, como é o caso do Nuxt, GridStorm, tem alguns outros, eu vou depois mostrar os frameworks principais que usam o View Meta. Ele pode ser usado direto do CDN, quer dizer, eu tenho ele lá já compilado, na verdade é JavaScript, né? Um script minificado que a gente pode instalar diretamente, colocando um link, um script, né? Com um link para um CDN. E depois dele colocado, disponibilizado no navegador, eu preciso fazer essas três linhazinhas que estão aqui: import view from view, o view meta from view meta e use view meta. Esse view meta, entre parênteses, pode ter opcionalmente algumas opções que a gente introduz na hora de definir. Depois a gente vai ver isso, mas essencialmente ele usado do jeito que ele vem distribuído já está tudo bem. Então a configuração, quando eu der o view use e o view meta aqui no primeiro parâmetro, o segundo parâmetro seria essa configuração. O que é que eu posso mudar? O keyname, meta-info, em alguns casos é head. O atributo que ele vai colocar nos elementos gerados, não é? O SSR atributo, no caso de ser gerado do lado do servidor. O tag ID keyname, vmid, isso aí é o seguinte: se eu tiver duplicidade de algum elemento, ele vai usar o mais profundo, o mais recente, né? Ou não, se o vmid for true. O refresh once on navigation, aqui estão os valores default, né? Além disso, ele permite a gente alterar algumas opções, não é? Durante a execução. O plugin pode ser alterado por outros plugins ou por outras extensões. Então, get options, set options seriam os mais visados nesse caso. Refresh para refrescar isso aí. Alguns dessas funções só funcionam do lado do servidor. E ele tem também uma série de propriedades, como title, título, não é? O title template. Eu posso usar um template que vale para vários títulos, caso eu altere o título em algum componente. Os atributos do HTML é o que eu vou colocar junto do HTML, abre chave HTML, abre menor, maior, né? A menor HTML, os atributos e fecha esse HTML. A mesma coisa no head, a mesma coisa no body. E alguns aqui, esse link, por exemplo, eu poderia, usando o link, colocar um rel style sheet e colocar lá alguns styles que eu quero adicionar, controlado pelo View Meta, né? E outras coisas mais. Eu não vou mostrar tudo aí, é muito detalhe, é interessante a gente ler a documentação para se informar com todos esses detalhes. Eu vou ver um exemplo singelo que eu preparei aqui. Os frameworks já vêm com View Meta, o Nuxt,
a gente já viu, tem um vídeo gravado sobre ele, o GridSome também. Futuramente eu vou gravar alguma coisa com o Ring e o Vue Storefront. Com esses 3 outros, todos eles são interessantes, tem peculiaridades que os outros frameworks não têm. Mas todos eles funcionam junto com o Vue e o Vue Meta, evidentemente. Então tá aqui o nosso exemplo, vamos dar uma olhada nele. O início da página, eu coloquei tudo numa página só, para ficar mais simples. Então aqui está o head, está os scripts que eu preciso, que é o Vue e o Vue Meta, não é para eu não ter que dar aquele inclui, nem instalar com npm, nem nada, está tudo ali. Estou pegando direto da CDN, unpacg.com, né? É o CDN. E teste com Vue, né? Aqui a minha aplicação, na linha 11 e 12, que vai ser substituído pela página, pelo template da página. Então tá aqui o script que define tudo. Estou colocando um componente home, que o nome dele é home. Eu vou ter 2 níveis, a página toda e o home. Meta info, o título é home, e o meta, a descrição é uma descrição dessa página. Bobagem, só para a gente ver que ele funcionou. Esse meta info é a minha palavra-chave, eu não estou usando nenhum daqueles frameworks que altera o valor dela, né? Então é meta info mesmo, que é o default. Então a app, que é a minha aplicação, eu estou criando um Vue também, meta info. Aqui eu estou usando o title e o title template. Então esse %s vai ser substituído pelo title. E o título vai ser esse title template, não o title puro, né? E o template dessa página para o Vue é simplesmente o app, entendeu? O home, aliás, desculpe, o home barra, aqui na linha 36, onde tem home barra, é o componente home que está lá em cima, certo? E estou montando o app. Acabou o HTML, vamos prosseguir agora já com o nosso filme, mostrando como essa página funciona, e depois visitando alguns sites interessantes que vocês devem visitar. Então tá aqui a página não tem nada. O interessante está tudo aqui na expansão dela, a gente olhando no... Então vamos ver aqui o head. Ó, o head, olha, tem alguns elementos adicionados. O meta char7, fui eu que coloquei lá, né? E o meta description, eis uma descrição. Se eu quiser olhar detalhes, eu preciso clicar aqui nesse Vue, né? Escolher o VM 0 no caso, eu tenho a função meta. A função meta, nesse caso eu estou usando o Vue Meta versão 1, ele é mais simples. A versão 2 tem mais coisa. Eu não quis tumultuar muito, mas só para vocês darem uma olhada. Aqui eu estou visitando a página do próprio Vue Meta. Vocês podem dar uma olhada aqui, tem uma API bem detalhada, tá aqui a API, API, se vocês preferirem em inglês, e tá aqui como a gente utiliza essas funções do plugin, as opções. Então tá aqui o default, tá aqui o que é que ela faz, tem os atributos, tem o SSR. SSR é Server Side Render. É se eu estiver renderizando essa página do lado do servidor, no caso com um Node, alguma coisa assim. Poderia ser outro servidor, né? Mas eu usaria normalmente o Node. Tá aqui as funções da função injetada pelo Vue Meta, que é o $meta, né? Essa função, ela tem um monte de outras funções que servem para... Algumas delas só funcionam do lado do SSR. Tá aqui o título, o template, a gente já mostrou, né? Viu na prática como funciona. O título ficou home e o restante que estava lá, né? Tá aqui os atributos, como é que a gente usa isso, por exemplo, lang em inglês. Tá aqui o meta, que é o mais interessante. Tem algumas coisas que a gente pode fazer com esse meta que são importantíssimas para quem faz marketing utilizando links, sites ou mesmo aplicativos, que é
esse meta tem uma série de funções usadas no que a gente chama de SEO. SEO, não sei qual a pronúncia disso correta. O SEO ele mostra, Search Engine Optimization, né? Ele mostra como a gente deve fazer para os engenhos de busca, no caso o Google, por exemplo, que é o mais importante, né? Mas tem o Bing e tem outros aí que também funcionam. Esse Search Engine Optimization é para a gente, o que é que a gente deve colocar no cabeçalho da página. Está aqui o head e até no próprio conteúdo, mas como a gente não está discutindo o conteúdo, só o cabeçalho, só o head, né? Então tem aqui um guia sobre tudo que existe no head, inclusive Open Graph e aditivos que são interessantes para o SEO. Está aqui um exemplo bem simples, só visando o SEO, tá? Com a descrição e keywords. Keywords, o engenho de busca vai olhar aqueles keywords e dizer, essa página fala sobre isso. Tem aqui um outro artigo sobre dicas de SEO, que a gente deve olhar, do CEO, né? Tá para o Twitter, tá para aparecer no Twitter um desenhozinho, não aquela coisa seca, só o link, né? E a mesma coisa com o Facebook. Tá aqui com SSR suporte, um exemplo aqui do ViewMeta, onde ele é usado. Tá aqui uma alternativa ao ViewMeta, que é o ViewHead. Eu não aconselho vocês a usarem ele, mas às vezes a gente quer uma coisa mais light, não quer usar todos os recursos, ele é fácil de usar também, né? É até mais simples do que o ViewMeta. Mas o ViewMeta é o estado da arte, é o melhor plugin que vocês podem usar para isso. Está aqui ele sendo usado com o GridSome. GridSome é aquele compilador que eu fiz um vídeo sobre ele, vocês devem dar uma olhada nele, é muito útil. Aqui a gente colocando Open Graph Cards, né? Para deixar a aparência melhor. Aqui é um exemplo sem o card. E mais abaixo ele mostra o exemplo com o card. Aí aparece aqui com um logotipo e outras coisas mais, não é? Uma figurinha. Bom, gente, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de me dar um like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicando aí no botão subscribe ou inscreva-se e ativando o sininho para receber notificações quando a gente tiver novos vídeos. Muito obrigado pela presença de vocês.